Fala, meus amigos interessados em direito público, administração pública e temas afins. Esse é o primeiro podcast aqui da Evoluta Administração e hoje nós vamos começar falando sobre a prestação de serviço por meio de serviços públicos. Inclusive, pegando o foco do credenciamento das MEIs, como é que isso funciona hoje no setor público. Eu estou aqui hoje com o Matheus Delbon, que é o nosso diretor principal aqui da Evoluta Administração. Ele é um administrador público formado pela Unesp, advogado formado em Direito pela Unip, especialista em Direito Empresarial pela FGV e pela Public Leadership Credential, pela Harvard Kennedy School of Government. E ele é professor e coordenador dos cursos de pós-graduação e extensão na FAAP, aqui de Ribeirão Preto, né, Matheus? Isso. E ele tem mais de 20 anos de experiência em gestão pública e consultoria. Matheus, quer começar contando um pouquinho pra gente como é que isso funciona? Bom, prazer, Guilherme. A gente está aqui começando nosso primeiro podcast. A gente até pede desculpa, pessoal de casa, a gente está meio nervoso, né? Mas acho que vai dar bom. Mas a ideia, acho que falar um pouquinho, né, sobre a prestação de serviço público por mês, né? Um tema bem interessante, é um tema que a Evoluta vem trabalhando muito nesses últimos anos. E é legal até contar a história de onde surgiu, né? Há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, nós fomos prestar serviço no Amazonas, em Humaitá, no sul do Amazonas. E o serviço especificamente era na parte da saúde, a gente ia montar a questão de OS, que é outra frente de trabalho bem interessante aqui da Evoluta, que é essa parte de constituição de organização social. Mas quando você imagina um município no Amazonas, a gente aqui em Paulista, a gente é um pouco preconceituoso muitas vezes. Então você imagina um município, você vê lá que a renda é garimpo, né? Que tem muito garimpo, que é uma região portuária e tal. Você imagina que vai ser um município muito limpo. Quando eu cheguei no município, eu vi um dos municípios mais limpos que eu já tinha visto. Mais limpo que os nossos aqui no interior de São Paulo. Então eu falei, qual é a mágica disso? Como é que é possível, ou se gasta muito em limpeza pública, né? O que ele consegue fazer de diferente para ter um município tão limpo como esse? Tive a oportunidade de conversar um pouco com o prefeito, né, realizando outro projeto. Eu falei, prefeito, qual é a mágica? Como é que o município, eu sabia que o orçamento do município não era alto, como é que você consegue ter um município tão limpo, tão arrumado, né? Ele falou, o segredo aqui é que, em vez de nós termos uma grande concessão de um serviço público de limpeza, nós preferimos dividir a cidade em dezenas de microlotes e fazer uma concessão de limpeza pública para MEIs, né, para os microempresários individuais. Depois ele me explicou, foi um projeto que eles fizeram, inclusive, junto com o Sebrae, né, e foi até premiado, ele ganhou o prêmio de prefeito empreendedor por esse projeto. Esse projeto começa lá em 2014, né, e o projeto foi amadurecendo, né, mesmo já em Humaitá, eles já credenciaram motoristas, credenciaram diversas outras profissões, né, no serviço público. Lógico, houve questionamento, eles foram tendo que desenvolver um processo específico para esse meio no serviço público. Então foram pioneiros, né? E quando a gente viu esse projeto, a gente achou interessantíssimo, né? E começamos a espalhar ele pelo Brasil, né, onde a gente tem oportunidade de prestar assessoria, a gente tem falado essa questão de que o MEI, o serviço público, pode utilizar de um processo de credenciamento, né, para que você possa prestar serviço de forma contínua, né? Então, a ideia a gente está mostrando aqui para os nossos amigos que nos acompanham, que, primeiro, é possível sim, é possível credenciar MEI no serviço público. Isso já foi questionado por tribunal, nós vamos falar um pouco dessas questões jurídicas, e é possível sim ter o instrumento adequado para isso, né? E com certeza isso dá um ganho à municipalidade muito, muito efetivo, né? Isso é um diferencial aí para alguns tipos de serviços públicos. Não, muito legal. É com certeza algo que vai agregar bastante tanto para os municípios quanto para o empreendedorismo da região, né? Sim. Os interessados em prestar o serviço para a prefeitura. E você pode me falar um pouco mais, Matheus, sobre como que funciona na prática, a aplicabilidade efetiva do credenciamento MEI? E aí é um projeto, como você falou, de mão dupla, né? Porque ele fomenta o empreendedorismo, né? E eu acho que ele resolve alguns problemas da municipalidade. Vamos listar os problemas que ele resolve. Acho que o primeiro grande problema da municipalidade
ele busca de alguma forma atender a esses microempreendedores locais, né? Ou seja, nós falamos de limpeza pública lá, mas isso dá para expandir para diversas áreas: serralheiro, marceneiro, calceteiro, pedreiro, eletricista, motorista, enfim, dá para você pegar toda aquela lista de serviço, né, e aplicar. Então você consegue com isso girar um pouco a economia local. Muitas cidades, a prefeitura é a maior empresa da cidade, é o maior empregador e o maior orçamento. Então ela tende a beneficiar. E muitas vezes o processo licitatório tradicional, essas empresas pequenas não conseguem participar. É um rol de documentos muito grande que tem que ser apresentado, né? Então isso acaba favorecendo o empreendedorismo local. Eu acho que essa é a principal via de acesso. Contar um caso específico disso, quando nós implementamos em Itamarandima fica no norte de Minas Gerais, ali no Vale de Jequitinhonha, né, uma região pobre do Brasil, todo mundo sabe, e tem as suas dificuldades. E a ideia já era construir esse projeto de uma forma de mão dupla mesmo, que resolvesse os problemas da prefeitura, né, desse tipo de prestação de serviço, mas também desenvolvesse empreendedorismo local. Então o tamanho do lote que as pessoas tinham para trabalhar, né, foi desenhado de uma forma que eles trabalhassem 2 ou 3 semanas no máximo para a prefeitura, mas que tivessem 1 ou 2 semanas para buscar serviço fora da prefeitura. Porque você pode prestar serviço para a prefeitura e para externos também. Então isso criou um equilíbrio, né, que ele não ficaria dependente. Eu acho que é muito legal, às vezes, você criar um programa de renda mínima, é meio que um programa de trabalho mínimo, né? Mas por isso que é importante ter um edital muito bem planejado, né? Porque a gente fala às vezes, por que não credencia todo mundo, né? Faz uma lista extensa disso. Porque isso pode ficar complicado, porque a prefeitura chama muito de vez em quando você chama ele já nem é mais pedreiro, nem é mais marceneiro. Então é importante criar um equilíbrio, né, disso para que se torne um programa de empreendedorismo. E do ponto de vista da prefeitura, nada contra concurso público, a gente sabe que concurso público é necessário, é vital, mas tem algumas áreas onde o concurso público é realmente complicado, né? Por exemplo, vamos imaginar serviços gerais, por exemplo, mesmo limpeza pública. Esse serviço que a gente falou, pintor, eletricista, marceneiro, a pessoa entra com 20 e poucos anos, né? Acabou de o ensino médio, fez seu ensino técnico, alguma coisa, presta concurso e passa com 20. E nós estamos falando de uma carreira que pode levar 40 anos para ele se aposentar. Então é um tempo demasiado longo e prefeituras pequenas você não tem um grande plano de carreira. Você está lá com o serviço geral, você tem 1, 2 postos de chefia, então assim, vai ser muito difícil que todo mundo possa ficar na mesma função. E o que acontece é que a produtividade vai caindo, até pela idade, pelo cansaço, e começa a se pressionar a prefeitura para certos arranjos que a gente sabe que existem. Aí põe desvio de função aqui, põe desvio de função lá, para que, enfim, ele já não está mais produzindo, fica sendo um peso. Então, o MEI nesses serviços faz com que a prefeitura reserve para o quadro interno realmente aquelas funções que conseguem ter uma carreira, né? Então elas acabam terceirizando, né? Hoje, boa parte das prefeituras não estão mais concursando muito na base, estão terceirizando para empresas. É legal o trabalho que essas empresas vêm prestando, mas elas acabam tendo que pagar impostos, pagar os encargos sociais, ter lucro, ter uma estrutura administrativa. Então, muitas vezes, o que sobra na ponta para o gari, para a pessoa que está lá desempenhando o serviço, é pouco. Então, a questão do MEI, pelo menos lá em Humaitá, ela nasceu com esse propósito também de gerar economia para o município. Ela podia pagar melhor se ela pagasse direto, né, gerando economia e permitindo com que a pessoa ganhasse mais, né, tirando esses custos tributários, esses custos administrativos, que muitas vezes essa empresa teria que cobrar um valor a mais para poder absorver isso, né? Então eu acho que isso que é um ponto interessante. Ele é mais econômico, ele é mais justo socialmente. Agora, tem desafios aí. Não é tão fácil assim, né? Mas eu acho que essa é mais ou menos a ideia dele. Eu acho que assim, na empresa mesmo, na Evoluta, você consegue me dar um parecer não, uma forma de como vocês têm aplicado isso na prática, até porque você já entrou um pouquinho na questão da reforma administrativa, né, que é algo muito desenvolvido pela empresa também, sobre desvio de função, coisas assim. Você consegue me falar um pouquinho mais sobre a aplicabilidade prática disso?
Eu acho que assim, a gente sempre, ultimamente, nos nossos programas de reforma administrativa, que a gente até prefere chamar de modernização administrativa, né? Porque modernização é algo constante, né? Você faz uma reforma hoje, daqui a pouco você tem que fazer outra, e acho que a evolução do serviço público tem que ser constante. Mas antes da gente redesenhar os cargos, né? Provavelmente nós vamos fazer um outro podcast explicando aí sobre redesenho, realinhamento funcional, mas é interessante perguntar para o município, olha, esse tipo de legislação, né, esse tipo de credenciamento de MEI, esse tipo de operação, te interessa? Faz sentido, né, dentro da sua lógica do seu governo, né, respeitando aí o interesse da população que o elegeram? Porque aí a gente pode desenhar uma estrutura administrativa completamente diferente. Eu não preciso ter no meu quadro de pessoal funções operacionais que eu posso credenciar por MEI. Mas, e aí é importante, eu preciso ter funções gerenciais de controle. Então, por exemplo, eu vou criar, porque o que a gente falou, não é tão fácil, tem uma série de passo a passo. Né? Por quê? Primeiro, eu preciso de uma legislação de credenciamento, né, bem feita. E por que credenciamento e não licitação? Que eu sempre pergunto isso. Porque nós estamos falando de pessoas de baixa renda, em sua maioria. Se eu faço uma licitação por preço, provavelmente eles vão disputar, vão querer jogar o preço lá embaixo, porque para quem não tem nada, qualquer coisa ajuda. Só que a médio prazo, você está explorando essas pessoas, né? Ou vão desistir, ou vão prestar um mau trabalho também. Então, no credenciamento, justamente por esse motivo, você fixa o preço de mercado que você vai pagar por esse credenciamento, por esse serviço, né? Divide o lote e abre-se o credenciamento. O importante, por exemplo, nessa lei municipal também já prevê, inclusive, a inversão de fases, né? Onde ele possa participar na pessoa física para depois abrir o seu MEI, para também não gerar uma frustração. Abre-se o MEI e, de repente, ele não consegue ter o credenciamento. Porque quando você fizer um edital de credenciamento, você vai pôr algum critério de desempate. Por exemplo, lá em Humaitá, na limpeza pública, o critério de desempate era, no caso da limpeza, a proximidade do lote. Se você residisse próximo ao lote que você vai limpar, né, a área. Por quê? Porque você, se você morar o mais perto possível, vai ser mais fácil para você limpar, você vai fiscalizar, na verdade você vai interagir muito melhor. Então é um critério de desempate. Então todo mundo é credenciado. Depois vai ser o mais antigo, quem tem mais experiência. Pode ser aplicado até prova de conhecimento, uma prova prática, enfim. Aí depende das peculiaridades do local e da profissão, né? Como você vai fazer esse desempate do credenciamento. Mas não vai ser preço, para não aviltar preço. E também para ficar uma coisa clara, né? Todos os credenciados vão ganhar iguais. Vamos supor que eu tenha 10 serralheiros credenciados ou eletricistas. O valor do ponto de luz, disso, daquilo, é uma tabela. É aquilo, se ele acha pouco, ele não participa. Né? E esse edital de credenciamento é publicado. Também, se alguém achar que está se pagando muito, né, pode ir lá e questionar o edital, enfim, pedir um novo valor, né, ser questionado isso. Então, e aí você precisa gerar toda uma estrutura de apoio para que isso aconteça. Isso que é o mais interessante. Porque não acha que você vai jogar os MEIs lá e funcionar magicamente. Então precisa de uma estrutura de apoio bem interessante. Então você monta, mais ou menos que você tem, normalmente tem a sala do empreendedor, acaba tendo, você faz tipo uma sala de uma MEI, né, onde esse pessoal vai poder ter esse controle, vai gerir esses MEIs, vai, por exemplo, auxiliá-los a abrir. Na maior parte dos locais, até o próprio Sebrae acaba auxiliando, sendo um ponto de apoio para eles. Né? E aí vão gerir. Você precisa, nessa lei que cria o MEI, permitir a retenção na fonte da DAS. DAS, para quem não conhece, é o Documento de Arrecadação Simplificado, que é o imposto do MEI, que é pequeno, mas existe. Isso garante que o MEI tenha cobertura do INSS. E, primeiro, que ele possa se aposentar por tempo de serviço, né, completando o tempo de serviço e as contribuições necessárias. E também, se tiver algum acidente ou acontecer, ele vai ter direito ao auxílio acidente, auxílio doença. E as mulheres também teriam direito ao auxílio maternidade, né, como qualquer outro trabalhador. Então é importante que isso esteja em dia. Né? E como a gente sabe, às vezes você pagar para eles diretamente e o cara tem dívida, tem outras coisas, está devendo no banco, retém, acaba atrasando e se acidenta não tem cobertura. Uhum. O importante é a prefeitura ter uma lei municipal que permita essa inversão de fase, que ela possa reter na fonte, ela mesmo gere as DAS, né? Tem um setor que vai gerar essas notas fiscais para a própria prefeitura pagar, né? Porque nós estamos falando de pessoas de baixa renda mesmo. E, por exemplo, o serviço pode avançar.
né? No caso, onde essa sala do empreendedor, esse núcleo de gestão, que a gente chama, normalmente a gente coloca como núcleo de gestão, vá também fomentar a renda privada deles. Então, por exemplo, no caso de limpeza pública, a pessoa está lá limpando o seu lote, ela tem um lote determinado, tal, ela recebe. E ela tem tempo, às vezes, ocioso, né, até pelo próprio planejamento. Ela começa, esse próprio centro da prefeitura pode pegar os terrenos baldios, ligar para o proprietário e falar, você quer evitar a multa de limpeza por terreno baldio? O próprio MEI aqui, que é meu concessionário da limpeza desse lote, né, meu credenciado, ele, por mais R$100 por mês, eu te mando um boleto, eu te cobro junto com o IPTU, a forma de cobrar, ele mantém isso limpo e aí a responsabilidade dele você não vai ser mais multado. Você começa a ganhar renda. Amanhã depois você pode, às vezes, para parceria com órgãos, dar curso de jardinagem, oferecer para cuidar do jardim dessas pessoas que estão no entorno e aumentar a sua renda. Porque tem um ponto interessante, né? Por exemplo, lá de Humaitá, né? Quem conhece o Amazonas, é muito quente, extremamente quente. Então você vai lá às 4 da tarde, exigir que uma pessoa trabalhe, é difícil. Fica lá o capataz empurrando, dando chicotada neles para funcionar. Chicotada no bom sentido, né? E quando você trabalha por MEI, você trabalha por meta. A meta é ter a rua limpa. Se ele limpa às 2 da manhã, às 4 da manhã, normalmente eles limpam bem de manhãzinha, porque é mais fresco. E limpam em pouco tempo, tudo bem, não tem nenhum problema. Ninguém precisa ficar às 8 horas limpando. O que você precisa é da rua limpa. A mesma coisa com todos os outros serviços do meio. O que eu preciso é do ponto instalado, no caso do eletricista, a parede de pé. Então muda um pouco a lógica de cobrança, mas é importante que a prefeitura tenha todo esse setor organizado para que possa gerenciar esse serviço. Não, com certeza. Dá para ver aí que tem muito assunto, muita especificidade a respeito, muita coisa que dá para implementar. E, Matheus, deixa eu te perguntar uma questão que eu fiquei na dúvida aqui. Juridicamente, é preciso se ater muito a esse processo, a lei tem que ser muito bem feita, estruturada. E como que o Ministério Público e o Tribunal de Contas têm olhado para isso? Vamos lá, o Humaitá, por ter sido boi de piranha, né, foi o primeiro, já percorreu todo esse caminho, então houve questionamento sim do Ministério Público do Trabalho, houve questionamento do Tribunal de Contas. E no começo eles tiveram que se ajustar um pouquinho, porque no começo eles tentavam fazer a questão meio que por hora. Então, você vai limpar, você é meu funcionário por 8 horas, eu simplesmente pegava-se a escala de limpeza pública e se transferia para MEI. E aí, por isso que houve um processo de maturação e se entendeu, não, o serviço tem que ser por meta. Ele é como um fornecedor. Que seja um fornecedor microempreendedor individual, mas é um fornecedor. E você atesta se ele presta ou não o serviço. Então, houve um avanço nessa questão de determinar efetivamente o serviço ser sempre quantificável, né, como um serviço de uma empresa, né? Então, teve essa questão. Então, ninguém pode discutir horário, né? E, por exemplo, o Humaitá tem questões interessantes. Os próprios MEIs começaram a perceber que se eles colocassem lixeiras nas esquinas, tinha menos lixo, dava menos trabalho para limpar. Dá menos trabalho para limpar, eu trabalho menos, né? E lá, por exemplo, o salário, o valor que é pago foi feito por meta. Nível de limpeza A, nível B, nível C. Tem um fiscal que passa de moto, te tira uma foto da qualidade da limpeza do teu lote e te atesta, olha, no mês X, durante a fiscalização, constatou-se limpeza A. As guias são todas pintadinhas e tudo arrumadinho. Nível premium dela. E aí o que acontece? A pessoa começa a pensar como tornar mais eficiente. E sempre há questionamento. O cara está ganhando a mesma coisa e está trabalhando só 2 horas por dia. Então a resposta teve esse tipo de questionamento, tudo mais. Mas eu pergunto, a rua está limpa? Não, está limpa, mas é que agora ele pôs lixeira e não está mais sujando. Mas a rua está limpa. Qual o valor público que a gente obtém? Era que o cara trabalhasse 8 horas, né? Ou que a rua ficasse limpa? Então eu acho que essa foi a grande mudança de paradigma que fez com que o Tribunal de Contas e o Ministério Público começassem a aceitar isso. Então por isso que eu falo, o edital tem que ser muito bem feito. Não é uma simples transformação de funcionário. Por exemplo, nós vamos fazer isso com motorista, né? Vamos pegar e terceirizar motorista por MEI. Como é que eu vou pagar ele? Provavelmente por quilômetro rodado. E aí eu vou ter que ter no edital os critérios de acionamento. Aí eu vou acionar, ou ele pode ter uma rota, vamos supor que seja motorista escolar, você tenha um planejamento, mas um motorista para saúde, ou um motorista do gabinete, um motorista para uma câmara,
Por exemplo, eu tenho 5 motoristas credenciados, eu ligo para ele com X tempo de antecedência, o primeiro, se tiver disponível, vem, se não o segundo, para ir com um deslocamento, sei lá, uma cidade aqui do interior até a capital. Então eu vou pagar por quilômetro rodado, tem uma tabela e tudo mais. Tem lugar que já credencia até com o veículo. Ele paga um valor que tem o valor da mão de obra, mais o valor do leasing desse veículo, e a pessoa cuida como o seu. E aí você não precisa se preocupar. Né? Interessante. Porque, por exemplo, o que acontece na prática? Né? O carro pode quebrar, né? Porque o carro é dele, e você precisa ficar fiscalizando. Porque uma vez que ele comprou o carro, e o leasing, sei lá, de 5 anos, 10 anos, você vê um leasing adequado, o valor do serviço, só que ele também tem o problema, se descredenciar, ele vai ficar com a dívida, então ele tem que prestar um bom serviço para o município. Mas se ele estiver utilizando esse veículo para obter outra renda, ou até como veículo particular para sua família, não tem nenhum problema, o veículo é dele. E você já tem uma manutenção toda prevista dentro do contrato. Então você também não precisa fiscalizar nem o uso do equipamento. Né? Então, na verdade, você até às vezes estimula, né? Especificamente, algumas cidades que eu conheço, ela dá até licença de taxista para eles mesmo. Além de dar placa vermelha, até porque eles vão comprar mais barato, sem imposto. Então, além do valor conseguir compensar o leasing, ela dá licença de taxista e fala, trabalhe, seja motorista de aplicativo, faça viagens, aí complemente a sua renda, ganhe mais, também trabalhe para o município. Né? E aí o município não tem nenhum trabalho de preocupação de frota, porque ele vai cuidar como se dele fosse, e dele é. Então a manutenção fica simplificada. Isso vale para o veículo, mas também vale no caso de limpeza pública para os equipamentos, por exemplo, a roçadeira postal, todos esses equipamentos, às vezes se você ceder em leasing e permitir que eles usem para outras coisas, é mais inteligente. Né? Então realmente houve esses questionamentos. No caso, por exemplo, de Minas Gerais, tem até um pronunciamento do Tribunal de Contas de Minas aceitando o credenciamento. Agora, o credenciamento já é algo, embora não existia na lei anterior de licitação, na 8666, era uma construção de leis municipais, estaduais, que já estava sedimentado. Tanto é que a nova lei de licitações já trouxe a figura do credenciamento e de forma muito inteligente, como cada cidade, cada região do Brasil já tinha suas próprias regras de credenciamento, porque não tinha uma lei federal, ela trouxe o elemento credenciamento e permite com que cada ente federado regulamente como vai ser, seja por decreto municipal. Alguns municípios até optam por fazer por lei, né? Eu recomendo, se a gente for fazer essa questão do credenciamento do MEI, a gente faça por lei, porque a gente está invertendo fase, tem alguns outros detalhes, muitas vezes está criando um lucro de gestão, criando órgão, então não regulamentaria isso por decreto, embora eu entendo que até seria possível no limite na nova lei tá regulando isso. Mas tendo uma lei direitinho, tendo as fases respeitadas, tendo essas métricas de pagamento, tendo a impessoalidade de credenciamento e descredenciamento, quando ele perde o serviço, os tribunais têm aceitado de forma tranquila, porque não caracteriza a substituição de servidor, porque e você deixa a máquina pública para aqueles servidores que são essenciais mesmo, atividades que não são terceirizáveis, como procurador, como, enfim, contabilidade, próprio magistério, essas atividades mais fins mesmo, e permite com que você até gire mais dinheiro na economia local, né? Com certeza. Só por aí a gente já consegue ver que tem muito assunto pra gente tratar em próximos podcasts também, né? Matheus já falou aí, por exemplo, da nova lei de licitação, é um assunto que em breve a gente vai conseguir abordar por aqui também. Cada regulamento dela dá um podcast. Dá um podcast tem muito só pra tema a isso. regulamentar, Não, muito bom. E também, pelo que você tem falado agora, Matheus, a importância dessa lei bem feita e muito bem estruturada. Em relação às diferenças de um credenciamento para o outro, por exemplo, você começou a falar sobre o credenciamento do jardineiro, depois o credenciamento do motorista, especificidades disso, e para essa elaboração da lei, o que você me fala, um passo a passo aí que seria interessante para o desenvolvimento da lei? Tá, eu acho que a lei tem alguns elementos chaves que ela tem que ter. Né? Ela tem que prever a possibilidade de eu pagar de forma escalonada por qualidade de serviço, até para ter competição, para quem não... Né? Ela tem que prever, por exemplo, que há possibilidade de fiscalização, quem fiscaliza, como é que o poder público fiscaliza, a possibilidade de descredenciar.
Então isso é importante ter. A questão de versão das fases, dele poder participar na pessoa física e se regularizar como pessoa jurídica a posterior, porque senão você gera uma expectativa, um monte de gente abre MEI, aí chega lá, a prefeitura não cadastra, ele fica com essa MEI, às vezes está até com uma dívida na Receita Federal. Depois, a previsão de um órgão de controle, de um órgão de gestão, né, que a prefeitura possa gerar nota por ele, possa fazer o recolhimento da DAS por ele, reter na fonte e fazer esse pagamento para garantir que ele esteja coberto pelo INSS, se algum acidente acontecer, se qualquer coisa acontecer. Então é importante a lei ter esses critérios, ter os critérios de desempate, de forma clara. Eu acho que muita coisa vai ser colocado no edital. Tem muita... E essa lei foram evoluindo no tempo, né? Isso que é interessante. Se você pegar a primeira lei de Humaitá, ela é bem simplesinha, bem tosca. Já em Minas já foi evoluindo, cada município melhora um ponto, né? Hoje ela já está num grau de maturidade razoável, né? E até para quem quiser, né? Eu acho que a gente podia até disponibilizar no nosso site, quem quiser um modelo de lei que a Evoluta segue, que a gente tem implementado nos municípios, né? É só entrar no www.evoluta.adm.br/podcast, procurar, esse é o primeiro episódio, vai estar fácil, né? Mas eu não sei em que momento do tempo, né? A gente já gravou 100 podcasts, vai procurar aqui o primeiro episódio, que é credenciamento de e-mail, e vai ter o link lá, ele vai conseguir baixar a lei que a gente utiliza, implementar, aí não existe direito autoral sobre lei, né? Então podem copiar, eu até gostaria que copiassem até para... E se fizessem melhorias, comente com a gente, tragam aí ponto de melhoria do instrumento, implemente nos municípios, porque eu acho que é um instrumento até de justiça social, eu acho que você gera renda na própria cidade, você circula mais a mão de obra, você consegue tocar reformas de escola, coisas pequenas. Não tem a menor lógica você ter uma empresa terceirizada para fazer a limpeza de uma UBS, que é um prédio 150 metros quadrados, mais ou menos. Então, eu tendo uma oferta de mão de obra de faxineiras no bairro imensa. Era muito melhor eu ter 2 faxineiras credenciadas no meu próprio bairro, que viessem aqui prestar o serviço. Se tiver algum problema, eu ligo para ela mora 3 quarteirões aqui para baixo, do que toda essa estrutura imensa, ou mesmo um servidor de carreira para isso, porque meio que você... Às vezes a gente fala que o serviço público às vezes é um pouco maldição, a pessoa por estar concursada não sai daquilo, não é? E às vezes a gente quer aí que ela use esse período de serviço público até para ter outras rendas, e que amanhã depois ela até queira descredenciar da prefeitura, porque ela tem mais clientes fora do que, não dependa mais daquilo. Então eu acho que isso é um ponto positivo desse tipo de estratégia. Eu acredito que a circularização da renda, principalmente dentro da municipalidade, é muito importante mesmo, e com certeza o credenciamento do MEI vai exercer aí uma função social muito legal. Acho que, por fim, sugerir para os ouvintes, né, que eles fiquem por dentro dos próximos temas, que, como o Matheus já falou, vamos disponibilizar aí um modelo de lei praticado ultimamente pela Evoluta, fica fácil para as pessoas poderem entrar, fazer o download. E eu acho que fica o convite, eu acho que a ideia nossa desse podcast é justamente compartilhar, né? Primeiro que é possível esse tipo de credenciamento, é uma solução interessante, tem muito município fazendo, pode ser um problema, pode ser uma solução para diversos problemas que a administração pública tem, né, de você não conseguir atender essas peculiaridades, a gente sempre escuta. E outra questão que a gente está falando da reforma administrativa, né, eu acho que isso é interessante. Ela muitas vezes é uma fase prévia da reforma administrativa, porque se eu tenho esse instrumento, se eu posso credenciar MEI, na hora que eu vou fazer meu descritivo de plano de cargos e salários, uma série de cargos eu vou simplesmente eliminar. Vou extinguir na vacância ou realinhar, porque já está preenchido por senhores, aí cada caso é um caso. Mas eu já não vou prever esses jardineiros, esses motoristas no meu quadro de pessoal. Então ele alivia também a minha folha a médio prazo, que eu posso ir substituindo, porque eu vou fazer um plano de cargos e salários mais específico com as funções primícias do Estado. Então, tendo esse instituto, eu falo, então vamos seguir esse caminho, sempre que precisar desses profissionais, eles vão ter objetos de credenciamento. E aí, na minha estrutura de cargos e salários, sim, eu vou ter a unidade gestora disso, vai ter um núcleo que vai gerir, seja na Secretaria de Administração, governo, aonde a gente queira colocar, mas ele vai ter uma frente nova, né? Eu acho que o Estado moderno tem que ser enxuto, né? E às vezes você pode entender peculiaridades, né? Nós estamos implementando essa lei em Mongaguá, município do litoral aqui de São Paulo, e eu lembro conversando com o prefeito, eu falei, nossa, pelo menos eu tenho uma solução agora para o salva-vidas, porque é sazonal.
Ele falou assim, aí eu faço seletivo, é uma complicação. Eu poderia ter uns meios credenciados, eu já tenho as datas específicas, eles já sabem que vão ser essas datas, que pode até vir de fora para atuar como salva-vidas aqui durante a temporada. Depois, na baixa estação, abre-se um outro credenciamento. Então, porque eu não tenho como criar uma carreira de salva-vidas, mas é uma função importantíssima, né? E aí você contrata a empresa, fica mais caro, sabe? Acaba se pagando imposto. Por que não credenciar salva-vidas de forma direta? Credenciamentos sazonais, isso que é interessante também. Eu posso fazer um credenciamento mais amplo de calceteiro, vamos supor que eu preciso arrumar as calçadas na minha cidade. Eu credencio 10 para um ano. O outro ano eu só preciso de 5. Então, permitir esse movimento de cresce, diminui, que às vezes quando você vai concursar, você vai ter funcionários concursados, é complicado, porque você tem uma demanda hoje, daqui 10 anos você não tem mais essa demanda. Aí ou você tem gente fazendo pouco, outros fazendo muito, porque também a demanda está muito grande, vai falar, mas não vou pôr mais gente, porque daqui a pouco não tem o que eles fazerem. Então, o credenciamento ele é um pouco mais elástico, eu posso credenciar mais, menos, né, de acordo com o contrato. Eu acho que isso dá um diferencial aí para um novo modelo de Estado mais justo, onde o dinheiro chega mais rápido na ponta. Você pode ter critérios realmente que eu acho que o sonho de todo gestor público é: posso abrir concurso que só pode participar da minha cidade? Eu sempre escuto isso. Concurso não. Concurso não. Mas credenciamento sim. Credenciamento pode ser uma. Lógico que eu posso ter que aceitar qualquer um. Mas a regra de desempate pode ser proximidade, tempo de acionamento, ele tem que estar aqui em tantos minutos, né? E lembrando que a gente falou do credenciamento de e-mail, mas o credenciamento de médico, pago por consulta, outros credenciamentos já existem há muito tempo. Sim, isso tudo é muito importante. Eu vejo, principalmente na sua descrição do credenciamento de e-mail em serviço público, como uma forma de possibilitar esse estado mais enxuto, onde o dinheiro vai ser mais bem aplicado, da forma como você descreveu, é interessante até para os prefeitos, ou para os administradores públicos em geral, que possam estar assistindo, uma forma aí de conseguir recurso, né? Liberar recurso de um lugar para poder fazer coisas que sejam mais interessantes naquela gestão. Mas é isso, Matheus. Acho que agradecer a compartilhar de conhecimento que você pode trazer, deixar convite para o pessoal acompanhar os próximos podcasts que vão surgir por aí. Sim, fica o convite aí nos seguir tanto no YouTube, na Spotify, nos agregadores de podcast. E para quem ficou interessado, quer conhecer a lei, quer ler ela, quer implementar, ela está disponível gratuitamente para download, né? Entra lá www.evoluta.adm.br/podcast, procura lá o episódio 1, né, credenciamento de e-mail, e vai estar disponível para baixar, analisar o nosso modelo de lei que a gente vem utilizando. E espero poder auxiliar os municípios aí do Brasil a ter uma administração um pouco mais moderna. Lembrando que não é só para o executivo, né? Para as câmaras também, essa medida também pode utilizar em motorista, limpeza, né? Uma série de outras questões. E para quem estiver acompanhando, tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a própria Evoluta, a partir dos endereços de e-mail que se encontram no site, que o Matheus já... Lá tem um formulário de contato, quem quiser entrar em contato e ligar para a gente tirar dúvida, discutir o assunto, nós estamos inteira à disposição. É isso aí. Acompanhem os próximos e é isso. Obrigado, Matheus. Obrigado para os nossos ouvintes. E até mais. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade.